É só entender que é por isso que todo esse processo requer conhecimento em negócios, mais do que tecnologia. Aí aqui pesa a idade das pessoas que a gente está envolvido, então se eu tenho uma empresa jovem, ela é muito mais fácil dela se adaptar a novas tecnologias do que quando a empresa, ali, os gestores, a gestora tem 50, 60 anos. Agora que eu tenho esse processo desenhado, eu tenho todo esse fluxograma, tem todas as variáveis constantes nele, agora beleza, agora eu consigo parar, ir para o pessoal de tech e olhar, galera, onde a gente consegue criar automações para substituir a hora humana. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao 4º episódio do IA Corporativa. Aqui a gente fala sobre como aplicar automação de processos e inteligência artificial dentro do mundo corporativo. Do hype à prática sem enrolação. Nosso trabalho aqui é fazer você aplicar da forma mais fácil possível. Curiosamente, esse é o tema, essa é a pauta do podcast de hoje. Estou aqui com o Bruno e com o Matheus e hoje a gente vai falar sobre o passo a passo para você aplicar IA e automação de processos na sua empresa, de forma rápida, fácil, escalável, para que saia um pouco da parte teórica. A gente falou no último episódio um pouquinho sobre cases, como que a gente fez, quais são as possibilidades, e agora a gente vai desenhar o passo a passo para você implementar de fato, tá? Colocar a mão na massa e de fato ir lá e começar a automatizar alguns processos pequenos aí dentro do seu negócio, da sua empresa, do seu departamento. Galera, vamos lá. Nosso método aqui, né, são 6 passos, e a gente vai começar pelo primeiro. Obviamente, nosso primeiro passo é identificar esses processos que são sujeitos a falha, repetitivos ou com alto custo. Vou trazer um pouquinho aqui de como a gente atua dentro da nosso time ali de marketing e vendas. O que a gente faz, né? A gente faz primeiramente um diagnóstico. Esse diagnóstico ele vai elucidar esse processo de ponta a ponta. Então eu vou começar a identificar aí mais ou menos, quase todo gestor, quase todo dono de área, ele sabe mais ou menos o que mais trava o trabalho dele, onde as horas são mais alocadas. E a gente vai fazer essa análise, né? Beleza, onde que tem alguém batendo teclado lá, gastando tempo de forma desnecessária. Identificamos esse processo e aí tem esses 3 vieses, né? Repetitivo, sujeito a falha e ou com alto custo. A partir disso, a gente vai começar a explorar esse processo e desenhar ele de ponta a ponta, né? Então, vem justamente já com o nosso segundo passo. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho mais desse contexto. Nosso segundo passo é justamente mapear os agentes de execução desse processo. Então, como que a gente mapeia, como que a gente destrincha esse processo? Queria ouvir aí, Matheus, tuas ponderações, bem-vindo aí ao nosso 4º episódio. Boa. Acho que o ponto principal, né, é a gente pensar numa linha de pessoas, processo e tecnologia. Então, o que o Nilo trouxe, né, no nosso primeiro aspecto é entender o input, ou seja, o que está acontecendo no negócio. Problema que a gente encontra aqui, né? Muitos negócios não têm o processo mapeado e tem ali processos com mais de um dono, né? Exato. Então, a gente pega esse input, que normalmente é levantado pela equipe comercial e priorizado, organiza os agentes de execução, ou seja, entende quem são essas pessoas, o que elas fazem no dia a dia delas, se elas só estão focadas nesse processo ou não, que também é bem comum quando a gente olha para pequena e média empresa, a pessoa faz um pouco de cada coisa. Exato. Então eu preciso entender de toda essa dinâmica, porque sem entender uma pessoa eu não consigo avançar o projeto, porque é ela que vai ser impactada por aquilo. E aí, de novo, né, normalmente a gente não vai fazer uma automação que vai substituir 100% do trabalho. Então eu preciso já fazer com que ela tenha a cultura, entenda e compre a ideia de que aquilo é um benefício para ela e de que só vai trazer vantagens para ela, né? Então, esse é o nosso segundo passo e ele é muito importante. Normalmente a gente vai fazer entrevistas, vai visitar a empresa, obviamente, né, depende do projeto, mas vai fazer toda essa imersão ali com as pessoas envolvidas, com os agentes de execução e de gestão do processo, né? Tem pessoas que não estão executando, mas recebem aquele output no dia a dia delas e aquilo é importante para a tomada de decisão ou para a operação do negócio. Exato. Boa. Bruno, antes de tu complementar, então vamos lá. Acompanha com a gente aqui. Primeiro ponto, identificar qual é esse processo, né? Segundo ponto, mapear os agentes de execução e gestão. Então, e aí quando a gente fala agentes, né, podem ser pessoas, até mesmo às vezes sistemas já, né? Pode ter um RP que já pega esse dado, já gera um relatório. Então, quem está envolvido nesse processo.
Esses são os nossos 2 primeiros passos. Toca aí, Bruno, que a gente daqui a pouco vai começar a introduzir o terceiro. Não, na verdade, o Matheus já abriu tudo, já foi extremamente preciso, só seria redundante. Pode ir pro terceiro aí. Beleza. Vamos lá. O nosso terceiro, então, pessoal, é justamente mapear esse fluxo de trabalho. Então, a gente entendeu, a gente sabe quem executa, agora a gente vai mapear, fazer o POP, né? E aí, como o Matheus trouxe, muitas empresas não têm esse POP desenhado. E aí, se você na sua empresa não tem esse POP desenhado, o seu trabalho antes de pensar em automatizar é desenhar o POP. Por quê? Porque eu vou ter a partir disso uma clareza muito grande sobre o custo desse processo, o que ele onera a empresa hoje, qual é o output, quais são as etapas para construir esse output. E aí eu consigo gerar uma métrica fenomenal que é, beleza, qual é o meu custo por unitário daquele processo. Beleza, cada vez que eu entrego aquele processo, eu tenho esse custo e, obviamente, a partir disso eu consigo saber qual é a economia, qual é o payback. Eu falei em alguns episódios aí sobre o nosso payback de projetos. Eu consigo saber exatamente qual é o payback em automatizar aquele processo ou não. Então, nosso terceiro ponto, mapear os processos, desenhar os procedimentos operacionais padrão. Queria saber se vocês têm alguma dica para fazer isso, alguma ferramenta que vocês usam, para deixar mais visual, deixar mais... Para quem é um pouco mais leigo, assim, está começando, nunca desenhou um processo, nunca mapeou. Tem alguma ferramenta para isso? Alguma dica macete para a galera? Perfeito. É só legal, né? Tu comentou ali, tu usou bastante termo POP, depois tu voltou, falou processo operacional padrão. É só legal a gente trazer que é bem uma ficha técnica mesmo, que aborda ali todos os pontos necessários para a gente concluir a determinada tarefa. Então, se a gente pensar na ótica do o POP para servir café, tem que incluir todos os passos da forma mais detalhada o possível, desde você acessa o armário tal, pega a primeira xícara, leva e assim, passo a passo até a gente concluir. Só para que não tenha uma má informação e alguém tente fazer o POP e faça de um jeito que não é eficiente, que é, por exemplo, pulando etapas de um processo. Aí não chega no resultado que tu quer, que é encontrar ali a parte, o custo por unidade produzida de determinado. A gente pode até, Bruno, explorar junto com o Matheus aqui, explorar um pouquinho mais de como desenha esse POP aí, né? Beleza? Quais são os elementos que tem que constar nesse procedimento operacional padrão, para que a gente consiga já dar essa clareza. A ideia do episódio é justamente essa. Dar clareza e que o nosso ouvinte saia daqui com a capacidade de entender e automatizar algum processo dentro da sua empresa hoje. Perfeito. Existem várias formas, né? Eu vou pegar dentro dessa uma recomendação do Falcone no livro Gerenciamento da Rotina do Trabalho. Boa. A forma que ele apresenta o POP, na verdade, é, como eu falei, uma ficha técnica. E a gente pode fazer exercício porque ele é muito simples, pode ser feito... A gente está indo contrário da tecnologia, não recomendo, mas poderia ser feito até de forma manual. Uma vez tem que ser feito manual, né? Que depois... Pega a função, abre uma ficha em um determinado lado, vai anotar cada um dos passos da forma mais esmiuçada possível e vai colocar um checklist de forma muito simples. Então, por exemplo, para que eu comece a servir o café, qual que é o pequeno passo da forma mais esmiuçada possível? O primeiro passo vai ser pegar os utensílios em determinado local. Quais são os utensílios que eu tenho que pegar? Como os utensílios devem estar? E onde eu coloco os utensílios é a primeira parte do POP. E aí depois, seguindo todos os passos, e todos eles é importante que eles tenham um determinado controle de qualidade também. Perfeito. Que é o que um supervisor faz na empresa. Por exemplo, dentro do POP existe a especificidade que o utensílio deve estar limpo. E aí, a partir desse ponto, aí a gente entra num passo mais complexo, mas que é importante, a gente começa a entrar nos desdobramentos do processo. Então, veja bem, o primeiro passo é a gente mapear tudo da forma mais esmiuçada, com os detalhes em forma de um simples checklist, e depois o supervisor, falando sem automação agora, vai checar se o checklist está sendo executado da forma que é para ele ser executado, com todos os passos, e os entregáveis ali estão corretos. Então, a xícara está limpa, os utensílios estão limpos. Beleza. Mas vai existir momentos em que a gente vai fugir desse processo. E aí a gente começa esse mapeamento. Se eu for pegar a xícara, a gente tem aquele checklist ali, né? Ela está limpa? Não. Se não está limpa, eu começo a desdobrar o processo por outra área. Daí ele fica mais complexo que essa nossa lista de checklist, e aí já passa a ser necessário utilizar algumas ferramentas para que a gente possa fazer ali o nosso desenho, o nosso chartzinho. Aqui, né, o Bruno está usando um exemplo muito lógico aqui, né, dessa analogia do café, mas entendam isso, por exemplo, como a xícara sendo um dado, que precisa entrar numa ferramenta, né, numa RP, ou seja, ele não está entrando automatizado. Esse dado pode estar limpo ou estar sujo. Se eu fizer café e colocar na xícara suja, eu não tenho o output desejado.
E da mesma forma são os processos quando a gente pensa no RP e outras dinâmicas, né? Então esse mapeamento é justamente para eu garantir que o que vai entrar no meu sistema ou na minha dinâmica de automação está realmente adequado para o que eu preciso para gerar o output. Não, porque também é algo muito comum que a gente encontra nos projetos no geral, que é isso, né? Não tem o processo claro. A gente precisa, e aí é nosso papel aqui, né, na nossa consultoria, né, colocar essa dinâmica junto com a empresa, justamente porque sem ela a gente não consegue chegar no output, para que a gente possa, a partir disso, ter clareza de que, olha, a gente tem garantia de que o input vai ser adequado para a gente gerar o output necessário. Perfeito. Hoje, quando a gente fala, né, em automação de processo, a gente tem que ter uma noção muito clara, né? A gente não é uma empresa de tecnologia puramente hoje. A gente é uma empresa de processos de tecnologia. Por quê? Tudo que a gente falou até aqui não é nada novo, não é nada tecnológico. Vicente Falcone, são metodologias da década de 80, 90, anos 2000. Uhum. Então, mas são fundamentais e são elas que vão estruturar o pensamento para que a gente consiga, a partir disso, beleza, agora que eu tenho esse processo desenhado, eu tenho todo esse fluxograma, tem todas as variáveis constantes nele, agora beleza, agora eu consigo parar, ir para o pessoal de tech e olhar, galera, onde a gente consegue criar automações para substituir a hora humana. E aí vem a automação, vem a economia de escala e vem todo o resto. Então, acho que muito bom esse ponto de vocês, analisar processo, analisar até mesmo, né, quais são os processos que seguram a execução de processo. O Matheus trouxe muito bem a questão dos dados, etc. Às vezes, por exemplo, né, eu preciso que o vendedor preencha o CRM para que aí sim, depois desse preenchimento, então é um processo que retarda o processo como um todo. Então, esse mapeamento completo disso é fundamental para que a gente garanta que, quando a automação entrar, tenha tudo aí já destrinchado. Um ponto importante antes da gente passar é só entender que é por isso que todo esse processo requer conhecimento em negócios, mais do que tecnologia. E aí, sem querer fazer o jabá, mas já fazendo, é por isso que a gente chama consultoria. Né? Então, a gente tem ali o formato, naturalmente, de plug and play, mas não é só isso para a gente poder entregar o resultado. Naturalmente, quando a tecnologia já está formada, a dor está muito clara, perfeito. Mas antes da gente desenvolver, por exemplo, o método do plug and play, a gente passou por algumas empresas e analisou esses processos e otimizou eles para finalmente chegar naquele output final. Então, é importante a gente entender que a gente não consegue construir a melhor automação e ter o melhor resultado se quem está elaborando isso não domina negócios. Legal. Perfeito. Boa ponderação. Vou recapitular aqui para a gente ir para o nosso ponto 4. Tá? Então, identificamos os processos chaves, depois mapeamos os agentes de execução e gestão, e o terceiro, a gente mapeou esse processo do início ao fim, criou todas as estruturas, todas as variáveis desse processo. Agora, a gente vai entrar, Matheus, em definição dos pontos, que aí vem a galera de tech, né? Beleza, cara. Onde eu consigo implementar tecnologia e automações, inteligência artificial. Matheus, como que eu analiso isso? Como que faz para poder, beleza, nesse ponto eu vou implementar IA ou não? Aqui, né, acho que a gente já falou um pouco nos outros episódios em relação a isso, né, mas a gente entra num primeiro mito até de retomada aqui, que é por que as pessoas às vezes acham que é caro, né? Porque justamente elas pegam esse processo, elas querem automatizar todo o processo, ao invés de novo, né, olhar para, ok, onde que eu tenho o maior número de erros, o maior custo e a maior repetição. Então, quando a gente tem esse processo mapeado, né, daí na teoria do café, a gente olha o que eu tenho que fazer constantemente de maneira operacional. E a gente vai pegar um banco ali de tecnologias que a gente tem possíveis e entender como que eu posso retirar isso. E aí a gente tem, hoje, né, dentro da estrutura da PHX, são 6 potenciais caminhos que a gente vai ter para a aplicação da tecnologia, né? O RPA, que vai basicamente, né, é um agente de robô que vai substituir aquela operação humana, né? Então, todo dia a pessoa entra no site, baixa o relatório na mãozinha. Se eu não tenho como extrair esse relatório de forma automatizada, a gente faz um RPA que vai simular o ser humano ali para fazer esse processo. Então, eu olho para isso e vou entendendo qual que faz mais sentido. Por vezes, eu não preciso ter uma automação, por exemplo, para substituir o humano ou para tomar uma decisão. Eu posso ter o que a gente fala aqui, né, do workflow. Então, ele só garante que todos os inputs para o ser humano trabalhar estão chegando de maneira automatizada. Né? Então, eu não estou mexendo no que está chegando, eu só estou garantindo quase como uma orquestra ali que as coisas chegam de forma... Então, ao invés de eu pegar um relatório e mandar para o Bruno, toda vez que o Bruno finalizar o relatório,
já vem para mim, eu já checo, já devolve para o Bruno. Tudo isso já garante na minha operação que as coisas vão funcionar de maneira automatizada. E, principalmente, garantir a aplicação da tecnologia da maneira ideal para o negócio, né? Então, de novo, IA é sob medida, dá para a gente fazer grandes projetos, como também dá para a gente ajustar pequenos pontos. E aqui eu citei, né, a implementação da IA, o RPA, o workflow, mas a gente tem conexões de API, a gente tem a hiperautomação, que a gente chama, que é colocar tudo isso Misturar tudo dentro de um processo como um todo. Mais alguns que eu não vou citar aqui agora para não me estender demais, mas acho que é muito disso, né, da gente entender exatamente o que a gente precisa para aquele processo e também a criticidade disso, né? Acho que isso é um ponto importante de falar. Tem coisas que eu costumo falar, cara, tem que deixar um humano ali para dar o último check antes da gente aprovar ou desaprovar, né? Não tem como não passar por um humano. Então, essas questões todas são levantadas na hora de definir a tecnologia. E o último ponto, aí vou passar a bola também para o Bruno trazer um pouco da experiência dele, é também o custo disso, né? Então, a tecnologia custa de formas diferentes a forma como eu escolho ela, inclusive até hoje, quando a gente vai para as IAs, né? Tem custos diferentes e funções diferentes. Então, tem IA que é melhor para matemática, tem IA que é melhor para função criativa. Então, tudo isso a gente analisa, desenvolve, e tudo isso tem que pensar para o negócio, né? Então, o que eu preciso aqui, né? Preciso de mais criatividade, mais matemática, eu preciso que todo um humano cheque ou não cheque, e aí tu vai fazendo, aí a gente tem um checklist lá que a gente implementa nos nossos projetos para bater e definir qual a tecnologia e o que vai ser implementado exatamente. Perfeito, faz todo sentido. E o termo que o Matheus usou, eu acho genial, né? Sob medida. Então, às vezes, a gente vai até mesmo detectar que tem partes do processo, e por isso é necessário que ele seja um processo consultivo, que o contratante ali, né, que está automatizando todo o processo, a empresa, ela fica completamente fascinada por um detalhe. Por exemplo, o insight que gera do relatório. Só que às vezes ela não entende que ela tem um gestor sensacional que, pela experiência de mercado, ele traz insights melhores. Mas que antes disso tem alguém que está clicando ali e puxando todo o relatório. E aí entra o ponto que o Matheus falou, de colocar o RPA, simula o humano, traz. Isso já trouxe uma economia de custo enorme. E o gestor continua desempenhando o trabalho dele muito bem. Por isso que é necessário não automatizar o processo inteiro, mas a tecnologia se aplicando onde se é devido, né? Perfeito, perfeito. Então, para a gente fechar esse nosso quarto ponto aqui, né? A gente tem 2 erros principais, pelo que eu estou notando aqui, né? É o que a gente vê no dia a dia. São 2 erros crassos dentro da automação que quem está ouvindo o podcast vai acabar evitando. Primeiro, querer automatizar o processo por completo antes de automatizar pelo menos frações dele. Então, muitas vezes, exemplo prático, muitas vezes, não, porque o meu RP aqui ele não tem integrações, não tem API aberta, não consigo tirar o dado dele. Mas todo o processo que decorre depois dessa extração, ele pode ser automatizado. E aí, muitas vezes, as empresas trancam, não consigo automatizar porque o meu RP não tem API. Mas beleza, o humano já faz todo o processo. Sim. Tu pode manter um humano só extraindo o relatório, jogando no e-mail, e a IA faz todo o resto do workflow, o trabalho, esse dado, manda para um, manda para outro. Então, esse é um erro principal. E o segundo é escolher a tecnologia errada. Por isso que a gente fez esse parênteses aqui no quarto ponto. Muitas vezes, nesse hype de IA generativa, que é essa IA que entende, processa linguagem natural humana, muitas vezes nesse hype, o que acontece? A galera quer usar IA generativa em tudo. Só que às vezes eu posso usar só um machine learning, posso usar um tipo de inteligência artificial também, que é mais barata. Perfeito. E aí, obviamente, se eu estou falando de um processo pequeno, não vai mudar muita coisa. Mas se eu estou falando em processo de escala, grandes e médias empresas, isso faz muita diferença. Então, 2 pontos. Saber escolher o tipo de tecnologia a ser empregado. E o segundo ponto, saber que eu automatizar 80% do processo também gera redução de custos, também gera um output muito grande dentro da organização. Para a gente avançar aqui, né, a gente vai ter nossos 5º e 6º ponto, né? Então, 5º ponto é colocar essa IA, essa automação para trabalhar no ambiente limitado. E aí eu queria entender de vocês por que vocês estão lá mais dentro da operação, né? Por que isso é importante? Por que eu preciso fazer em pequena escala primeiro? Bruno, onde que tu vê a principal importância disso, cara? De colocar esse ambiente limitado primeiro para depois, né, poder colocar para a empresa inteira. Perfeito. Porque, como quase tudo, a gente tem que ter inicialmente o nosso primeiro campo de teste, para entender como funciona, como se adequa e também fazer os pequenos ajustes. Uma empresa, ela é um organismo vivo.
e a gente não consegue inserir dentro desse organismo vivo um atributo novo e esperar que ele se adapte instantaneamente sem que existam determinados ruídos, sem que, por exemplo, as pessoas no entorno dele tenham que entender a usabilidade disso e empregar ela dentro da sua rotina, sem a gente compreender que a forma que foi desenhado o processo primeiro, ela tem uma determinada funcionalidade, mas a gente descobriu, à medida que o processo foi correndo, que é necessário fazer um ajuste ou outro, mudar um input ou outro, para que assim a gente consiga resultados ainda melhores. Naturalmente, quanto menor é o nosso passo de teste, ainda que tendo uma certa relevância, a gente vai conseguir ter a segurança para poder expandir. Então a gente erra pequeno, digamos assim. Eu não chamaria nem de erro, né? A gente compreende ali a resposta da empresa em uma pequena escala. E aí, quando a gente identifica todos os pontos, é quando a gente já consegue fugir para uma escala muito maior. Porque senão, se, por exemplo, as pessoas da empresa não se adaptam a isso, né? Que é o que eu poderia classificar como um erro aqui, né? A cultura não reage bem a isso. Se a gente faz uma grande escala logo de começo, a gente está suscetível a ter muitas perdas durante o processo. Seja no nosso pessoal, seja no uso ineficiente da tecnologia, por exemplo. Boa, boa. Então, o erro é mais ou menos por aí, né? Esse ponto é evitar que tenha uma questão cultural, uma questão humana e também a questão de a própria máquina pode errar inicialmente e gerar parâmetros errados, né, Matheus? Não, perfeito, né? Aí a gente fala muito de parâmetro de retorno, parâmetro de entrada, tudo isso são pontos que a gente vai ajustando e construindo nessa máquina como um todo, e por isso tem que ser de forma limitada. Por vezes, até em alguns projetos, dependendo do momento da empresa, né, a gente faz uma lógica praticamente de MVP. Então, eu reduzo essa tecnologia, quebro ela em pequenas partes, numa primeira etapa para fazer esse teste. Né? Então, eu resolvo o problema de uma forma mais artesanal primeiro, antes de efetivamente construir a tecnologia para ir para a parte de expansão limitada. Então, tudo isso a gente tinha que adaptar conforme a realidade da empresa, a cultura. E aqui pesa a idade das pessoas que a gente está envolvido. Então, se eu tenho uma empresa jovem, ela é muito mais fácil dela se adaptar a novas tecnologias do que quando a empresa, ali, os gestores, a gestora tem 50, 60 anos. Então, tudo isso é muito importante para a gente evitar, né, que gerar um choque. Sim. E aí, como o Bruno trouxe, né, essa ideia do organismo vivo, né, não ter esse impacto de chegada, que pode muitas vezes desmobilizar o uso da tecnologia, o que pra gente é muito ruim, né? Porque diminui o nosso output, por vezes é algo extremamente top-down também, né? A empresa deseja a gente dar uma segurada lá, que ó, vamos devagar aqui, vamos testar, vamos fazer o pessoal comprar essa ideia conosco, porque eles também, né, e aí de novo, tu comentou num outro episódio também, né, o medo, né? O pessoal mais novo tá muito nessa linha de eu preciso disso, isso faz bem pra mim, tô comprado. A pessoa mais velha já fica, mas isso aí pode me substituir, isso aí pode fazer assim, isso aqui pode... E se ele errar, e se X, e se Y, né? Então, é muito por isso, assim. Só fazendo uma complementação rápida ao Bruno. Boa. Perfeito. Pessoal, então, nosso último ponto não tem mistério, não tem muito o que explicar aqui, né? Cheguei nesse ambiente de teste, validei, parametrizei, corrigi tudo que tinha que corrigir. Agora, eu vou escalar e otimizar essa automação para o ambiente aí, de fato, né, para o mercado como um todo, para toda empresa usar, para que seja, de fato, substitua o processo que estava sendo feito ali de forma humana. Esse é o nosso sexto passo, então. Acho que tem um ponto ainda que eu não comentei, vai desculpa lá. te interromper, mas pensando desse quinto para o sexto passo, que é também a gente entender o parâmetro de demanda daquele sistema. Então, quando a gente projeta, a gente vai lá, olha, vai usar tantos tokens da API, vai fazer X, vai fazer Y. A hospedagem do nosso sistema aguenta até tanto dado. E aí a gente vai para a prática, a gente vê que em cada utilização é 20% a mais, ou 20% a menos. E aí eu preciso ajustar, porque se eu escalasse de primeira, eu poderia já cometer esse erro e na primeira semana o sistema dá um erro porque ele ficou sem sustentação na hospedagem. Ou porque ficou muito mais caro porque eu usei uma API mais cara e porque eu achei que ia usar menos. Então essa equação que eu acabei não comentando também é muito importante para a gente validar o custo daquela operação e a sustentação dela para depois eu falar, pessoal, então o processo vai efetivamente ter esse custo aqui com uma pequena variação para cima e para baixo, normalmente, né? E aí dá mais segurança para a empresa também nessa escala.
Faz sentido. É o organismo vivo, né? Por exemplo, o relatório que antes era feito uma vez por semana, se tu consegue gerar ele de forma automática, ele pode ser feito todo dia. Pode ser que o gestor comece a cobrar isso a partir desse momento, e aí o dimensionamento de uma semana, na verdade, foi multiplicado ali por pelo menos 5, né? Boa, perfeito. A gente falou um pouquinho já também sobre como evitar esses erros comuns, né, de erros, etc. A gente vai deixar algumas sugestões, acho até deixar para a galera que está nos ouvindo aqui, né? A gente falou em ferramentas no-code, low-code, e eu acho que também dá para deixar depois na descrição do episódio, ou até nos perfis, tá? Vou deixar ali embaixo, falar um pouquinho mais sobre quais ferramentas podem ser utilizadas para quem está começando e quer implementar alguma coisa. A gente tem aí Make, 8N, algumas ferramentas que vocês podem pesquisar, mas também podem chamar aí a gente para falar sobre um pouco mais dessas ferramentas, que para quem está começando, é o primeiro passo. Beleza, onde eu acho a ferramenta, onde eu acesso. Eu acho isso bem legal. Pessoal, para a gente encerrar aqui então, né? Esse foi o nosso 4º episódio do IA Corporativa. Quero agradecer aí a presença de vocês. Espero que, né, vocês consigam, a reflexão que quero deixar aqui qual processo dentro da sua área ou departamento você pode automatizar hoje? Qual processo está muito repetitivo, com alto custo e não precisaria estar sendo feito dessa forma? Então, acho que esse é o convite, né, o resumo desse 4º episódio é isso. Olhar para dentro da empresa, mapear e colocar em execução. Se tiver qualquer dúvida, chama a gente, Matheus, Bruno, Nilo, dentro dos perfis. Pode chamar o pessoal da PHX ali, nosso time também, para que a gente consiga resolver isso para vocês e cumprir nossa missão, né? Acho que nunca falou sobre isso no podcast, que é tornar o Brasil mais eficiente, mais produtivo através da automação de processos. Muito obrigado pela audiência. Matheus, Bruno, mais uma vez, obrigado por estarem conosco. E bora pro próximo. Nos próximos episódios a gente vai começar a trazer pessoas aqui, pessoal, de diferentes setores para falar sobre os desafios, por exemplo, IA no varejo, IA no mercado financeiro, IA e automações dentro de consultorias. Então, vão ter aí várias aplicações práticas, fiquem ligados aí que pode ser o seu segmento no próximo episódio.